Boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo hoje. Sejam bem-vindos as pessoas que estão vindo pela primeira vez, ou todos, né? Que estão vindo aí outras vezes. A gente tem alguns recadinhos para passar antes da palestra. Primeiro, né? A gente pede para que os celulares, né, sejam desligados ou colocados lá no mudo, no vibrafone, para não atrapalhar a palestra. Nós também temos os cursos que nós damos aqui na casa. Tá? Então, os cursos de educação mediúnica, nós ainda temos vaga no primeiro, segundo e terceiro ano. É só ir lá na secretaria e perguntar. Tá bom? A gente também está fazendo a palestra aqui nessa sala, porque nós estamos reformando o nosso salão, né, que é lá no fundo. Então, acredito que estamos aí nos finalmente, né? Mas a gente aceita doações para que a gente possa poder terminar aí a reforma, tá bom? É só procurar também uma pessoa lá da secretaria, quem quiser ajudar a casa aí a reformar, a gente aceita, tá bom? Então eu vou ler agora a nossa psicografia da noite. A psicografia se chama Disciplina. Ele fala assim: nas paisagens áridas da vida, respeitemos todos os pontos de vista. O Pai Supremo sempre respeita a vontade de seus filhos, nenhum livre-arbítrio é violado. Precisamos, à luz do Evangelho de Cristo, disciplinar os nossos hábitos, condicionamentos, comportamentos, impulsos, pensamentos, palavras e ações. Como responderam ao caríssimo Divaldo Franco, ainda entre vocês é imprescindível disciplina, disciplina, disciplina. A conquista não é fruto da estagnação, preguiça, omissão, negligência. A conquista é fruto da vontade deliberada, resultante do esforço. Cristo não disse que seria fácil, tampouco rápido. Contudo, a chegada já está delimitada no destino de cada um de nós. Como espíritas, não podemos esquecer nossos deveres morais. Dispensemos os julgamentos e críticas estéreis, desprovidas de utilidade. Hajamos com a caridade preconizada pelo exemplo maior daquele que, personificando o Consolador prometido, ensinou-nos o dever da benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eis tudo. Como discípulos do Mestre, sigamos o que o Mestre nos diz. Psicografia recebida aqui na nossa casa no dia 10 de janeiro deste ano. Vamos fazer a nossa oração. Mestre Jesus, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. E nós pedimos, Senhor, que ao virmos nessa casa, e ao ouvirmos as palavras do Evangelho, que nós possamos colocá-lo em prática em nossas vidas, nos tornando assim pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que assim seja, graças a Deus.
Hoje nós temos a dona Miriam, que vai fazer a nossa palestra. Boa noite, né? Boa noite. Muito bom estarmos aqui de novo, né? Para aprender. Até brinquei com a Marcela, falei, nós vamos repetir o mesmo tema da semana passada, só que hoje foi, a semana passada foi mulheres no Evangelho, né? A de hoje é mulheres do Evangelho. Então tiramos assim, tá dando para ouvir aí, gente? Uma vozinha menos pequena, se vocês quiserem sentar aqui. No Evangelho, nós temos que ver que poucas mulheres foram citadas, né? Pelo preconceito e tal. Normalmente no Evangelho tem as mulheres citadas, foram aquelas que Jesus aproveitou para trazer um ensinamento. Então, o Evangelho registrou aqui, né? A primeira que foi falada a semana passada, mas vamos falar mais um pouquinho hoje, foi Marta e Maria, irmã de Lázaro, que Jesus foi visitá-las, né? Então Marta ficou afobada, limpando, fazendo, cozinhando, né? Porque Jesus era uma visita importante, né? E Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele estava falando, ensinando. Vê se a senhora não quer sentar aqui, bem? A senhora quer sentar aqui, quer? Senta aqui, só não tem problema, a senhora vai lá tomar passe tranquilo. Isso. E Maria ficou ouvindo Jesus. Então Marta falou para Jesus, mestre, fala para Maria vir me ajudar, eu estou tão ocupada, né? Aí Jesus disse assim, Marta, Marta, Maria escolheu o mais importante, que foi o aprendizado, né, do reino dos céus, e você escolheu a parte material. Né? Então ele chamou a atenção e aproveitou, deu mais instruções. E depois nós temos uma lição muito importante, muitas pessoas conhecem muito pouco sobre esses costumes hoje em dia. Os hebreus na época. A mulher adúltera, né? Todo mundo já conhece essa história, que o pessoal veio, trouxe uma mulher e disse assim, mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda que ela seja apedrejada, não é? Então trouxeram essa mulher para ser apedrejada. E Jesus se abaixou e começou a escrever na areia, no chão. E aí aqueles homens que estavam eufóricos, né? Porque quando é assim todo mundo gosta, né? Chegavam e liam o que Jesus escrevia e ia embora. Chegava outro, olhava o que Jesus escrevia e ia embora. No fim, ficou só Jesus e a mulher. E Jesus falou, mulher, cadê aqueles que te condenaram? Ela falou, foram embora. Ele falou, então vai em paz também. Agora, isso tem uma explicação no livro da doutrina, né? Que foram explicados pelos Espíritos. Essa mulher, ela foi vendida para o marido, porque naquele tempo a mulher não tinha direito nenhum. Tanto é, se alguém pegar lá no Velho Testamento, no livro de Jó, então, o que eles faziam quando chegava uma visita importante?
Ele procurava uma das filhas virgens para dormir com a visita. Então a mulher era como os animais, ela nunca teve valor nenhum. Aliás, até agora, né? Muita gente ainda não aprendeu esse valor. Então, essa mulher, aí o marido, querendo se livrar dela, preparou uma situação de adultério, né? Então ele trouxe a mulher para ser apedrejada. E Jesus escreveu no chão a culpa de cada um. Por isso que ele disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E cada vez que alguém ia lá e lia, e via que eles estavam errados, e olha, essa é a lição da mulher adulta, não é? Então, eu até vou falar um pouco, essa ideia de apedrejamento, olha gente, demorou muito tempo para ser. Tá bom, eles apedrejavam. Mas nós temos antigamente, no tempo, aqui no Brasil ainda, dos coronéis, que se o homem matasse a mulher para lavar a honra, ele não ia preso. Não é de lá não, aqui, não é? Então, se a gente for ver, se não me engano, a partir de 1930 que a mulher pôde votar, porque ela não podia, não é? Então, a mulher sempre foi desvalorizada perante o homem. Então, no Evangelho, tudo a gente só ouve falar dos homens. Uma mulher ou outra, aí nós vemos assim, Jesus curou a sogra de Pedro, mas nós nunca ouvimos falar se Pedro tinha esposa, não é? Então, a mulher não tinha valor, como tem ainda no Oriente, em certos lugares ela não tem. Então, essa mulher adúltera, a história perante a espiritualidade é essa, né? E Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Até hoje nós temos que pensar nisso, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E também temos a mulher que sofria de hemorragia. Jesus estava ao meio da multidão, aquela porção de gente, e ela foi com muita fé e ela pensava assim, por quê? Porque a mulher com hemorragia, ela era considerada imunda. Então, ela era muito discriminada, essa mulher, certo? É uma situação que eles consideravam assim, que a mulher ninguém nem podia chegar perto. Então, o que ela pensou? Eu vou chegar no mestre e vou tocar nas suas vestes e eu vou ser curada. Então ela chegou e tocou em Jesus. E Jesus falou assim para Pedro, Pedro, alguém me tocou. Ele falou, mestre, com tanta gente aqui, né? Todo mundo lhe tocou. Mas aí ele olhou e falou para a mulher, você está curada. Porque na hora que ela tocou, que ela tocou Jesus sentiu a energia que saiu dele e curou aquela mulher, né? Essa também é uma lição da mulher. E temos a que todo mundo conhece, que é Maria de Magdala, que não é Maria Madalena, ela é de Magdala, né? Ela, ao contrário, muita gente confunde com a mulher adúltera, mas não é. Ela era uma mulher muito rica, riquíssima, né? Então, ela tinha muito dinheiro, tinha palácio, tudo. E também na literatura espírita diz que ela sentia um vazio muito grande. E quando ela ouviu o ensinamento de Jesus, ela ficou assim tocada. Então, quando Jesus estava reunido com os apóstolos, ela foi até lá. E lá no Oriente eles costumam, quando tem visita, eles dão colônia, água de laranjeira para se refrescar. E foi esse o unguento que ela levou e lavou os pés de Jesus e enxugou com os cabelos, né? E os discípulos acharam ruim. Mestre, essa mulher, ele falou, quando eu cheguei aqui não me deste nem água para lavar a mão. E essa mulher me enxugou com os cabelos. E Maria de Magdala realmente se tornou uma discípula de Jesus. Ela acompanhou Jesus por todo o tempo na morte. Depois ela ainda continuou, porque ela
aprendeu muito e... Então, depois da crucificação, ela acompanhou a crucificação, ela foi no domingo de Páscoa até o túmulo, porque eles iam embalsamar o corpo de Jesus, mas chegaram lá e não estava mais lá, né? Então, estava ela, Maria, mãe de Jesus, e mais uma outra Maria. Então, elas foram lá e ela sempre esteve muito ligada a Jesus. E depois da morte de Jesus, Maria de Nazaré cuidava de leprosos. Sabe que os leprosos eram afastados da cidade e ficavam num vale, né? E Maria também cuidava e ela foi cuidar desses leprosos com Maria de Nazaré. E o que elas fizeram? Porque como as pessoas tinham um mau cheiro muito grande pela aquela decomposição da pele, elas plantaram mas muitas rosas no lugar. E esse lugar ficou conhecido como Vale das Rosas, para equilibrar o mau cheiro que as pessoas tinham da doença, né? Maria depois foi morar com João Evangelista em Éfeso, né? Onde ela morou a vida toda dela, mas Maria Madalena ficou no Vale das Rosas e cuidou dos leprosos até o fim da vida dela. Então é importante a gente saber, né? Temos também no Evangelho a mulher samaritana, não é? Que nós sabemos que os samaritanos eram inimigos ferrenhos dos judeus, não é? Até um bom samaritano, quem conhece o ensinamento, a parábola, né? E Jesus chegou no poço, estava com sede e pediu água para essa mulher que tinha ido buscar. Ela disse, como você, sendo um judeu, pede água para mim, né? Aí ele falou, eu vou te dar a água da vida eterna. E ele deu ensinamentos para ela, né? Ela deu a água, Jesus aproveitou e ensinou, e ela foi para a cidade e chamou todo mundo e falou, venha ouvir esse profeta, que ele traz lições muito boas também, porque teve o ensinamento de Jesus, né? E eu já falei da sogra de Pedro, então são só essas mulheres que são citadas no Evangelho, né? E aí nós temos no Espiritismo, né? Mulheres encarnadas, não espíritas, certo? A primeira que nós temos é Dona Maria Modesto Cravo, que morava em Uberaba, né? É uma família muito rica, ela foi casada com militares de graduação, mas ela tinha problemas mentais, ela era professora, mas tinha problemas mentais. Então, ela era chamada de Maria Louca, porque o povo antigo era fácil, né? E aí ela foi levada para se consultar em Sacramento o Eurípides Barçanufo, que também estava encarnado, né? Ele também tinha um colégio, ele atendia, né? Então, Eurípides Barçanufo orientou a mediunidade dela, que ela tinha uma mediunidade fabulosa, né? E falou para ela que ela tinha uma tarefa na encarnação. Ela teria que construir o hospital espírita de Uberaba, que era para pessoas que eram chamadas loucas. Hoje a gente fala de deficiente mental, mas eram realmente pessoas que perderam, dementes mesmo, né? Então ela voltou e a família falou, vamos fazer esse sanatório, né? Mas naquela época, nenhum engenheiro quis fazer a planta, porque era espírita, ninguém quis, né? Então, o que aconteceu com a Dona Maria Modesto? Os espíritos falaram, então, nós vamos incorporar nela e vamos fazer a planta. E ela, mediunicamente, ela fez a planta desse hospital, que quem for a Uberaba vai conhecer, porque é muito bonito, né? Ele é em forma assim, redonda, no meio tem um jardim muito grande, tem a parte de baixo
para aqueles dementes que eram mais violentos, que tinha feito ficar presos, os outros, e ela, o doutor Inácio Ferreira, que era recém-formado, psiquiatra, que cuidaram desse hospital. O doutor Inácio ficou lá até mais de 80 anos, até desencarnar, e Dona Maria Modesta também, e eles tinham, então, toda semana uma reunião de desobsessão para tratar justamente aqueles enfermos, porque aí eles eram tratados espiritualmente, tinham algo. Então, toda a vida dela toda, ela fez isso. Ela tinha, depois que o Eurípides desencarnou, ela trabalhava com Eurípides, mas principalmente com o Dr. Bezerra de Menezes. Então, a maioria dos doentes, a terapia quem dava era o Inácio Ferreira, mas a cura mesmo se conseguia com o trabalho de desobsessão que era feito nesse hospital, né? No plano espiritual ela ainda continua trabalhando, mas aí já é outra história, né? Então, é história bonita, né? De espíritas que fizeram uma diferença, né? E depois nós temos também Uberaba, né? Que é a terra dos médiuns, a Dona Maria Aparecida, a fundadora do Hospital do Pênfigo, em Uberaba, que é lepra, né? Essa senhora, uma senhora negra, ela trabalhava de enfermeira no Hospital da Lepra. E quando o hospital ia fechar, ela pegou aqueles doentes e levou para sua casa e começou a cuidar desses doentes na casa dela. A família foi embora, né? Mas hoje também em Uberaba existe o Hospital do Pênfigo, que foi fundado por essa dona Cida, né? Todo mundo ajudava, o Chico ajudou muito. Eu cheguei a visitar esse hospital também, o Hospital Espírita, né? E temos uma outra que o Chico falava muito, e ele se comunicava mediunicamente, com a Maria do Pão. Agora eu não me recordo que estado do norte do Brasil ela morava. Uma mulher muito pobre, mas que dava pão para os pobres sempre. Então era chamada Maria do Pão. E depois Chico, ele revelou que ela era a reencarnação de Isabel, a Rainha Santa de Portugal. Né? Então, é nessa encarnação da Maria do Pão. Muito bonita, né? Quanta coisa bonita. Enfim, nós temos a nossa, que é chamada Dama do Espiritismo, né? Dona Ivone do Amaral Pereira, não é? Um espírito assim, que é um espírito suicida, que reencarnou, e desde criança ela já tinha uma mediunidade bem aflorada. Trabalhava com o Dr. Bezerra de Menezes também, e tem um livro que chama Recordações da Mediunidade, que ela conta atendimento aos espíritos, que ela fazia sozinha. O Dr. Bezerra ia buscá-la, ela ia com ele, fazia o trabalho para aquele que precisava e voltava. E uma ocasião muito importante, ela diz assim, olha, a mãe dela estava costurando e ela deitou na cama, ela devia ter uns 15 anos. E aí o doutor Bezerra chamou e falou para ela, vamos comigo. E ela veio lá de Minas, veio para o Rio de Janeiro, na comunidade, né, na comunidade lá que tinha, e auxiliaram 2 famílias em 2 encarnações. Trabalhou tudo, ela conta toda a história, né? E ainda ela conta assim, quando chegou no oceano, ela brincava, ela descia, porque ela estava desdobrada. Ela chegava até embaixo, e o doutor Bezerra deixou ela brincar um pouquinho, né? E ela foi, e depois ele levou ela de volta. E ela diz assim, quando ela acordou, ela olhou no relógio, o nosso tempo tinha passado apenas 15 minutos.
Olha que tempo diferente, né? Então, ela tem muita coisa, muito atendimento, muita coisa bonita. É realmente um trabalho bonito. Agora, no último livro, ela autorizou que fosse escrito esse livro, né? Que depois que ela desencarnou, que conta a vida, a última encarnação dela, porque ela tinha um espírito protetor que era Charles, né? Mas quem cuidava da parte espiritual era o Dr. Bezerra e também o Eurípides. Então ela permitiu que fosse escrito a vida dela, a última, que foi na Espanha, mas que ela chamava o pai dela de Charles. O pai não tinha esse nome, mas ela chamava. Foi o pai dela na última encarnação. Então esse livro é novo agora, chama Leila, que é o nome que ela tinha na última encarnação. É lindo o livro. Eu comprei, mas emprestei, agora até pedi para ele tenta comprar de novo para mim. Então tudo isso é muito bom da gente saber, né? Porque a gente vê que trabalho bonito, quanta coisa, né? Que acontece nesse mundo espiritual, né? E agora, do catolicismo, nós também temos duas mulheres que foram assim insuperáveis, né? A primeira, Madre Teresa de Calcutá, que quem leu, assistiu o filme, sabe que ela tinha uma força muito grande. Ela começou pegando, porque na Índia, quando o doente estava para morrer, eles põem na água, sem problema, né? E ela pegava os com fome, e ela não conseguia lugar. Então, o que ela fez? Ela levava para as calçadas, tudo, até que deram um tempo para ela, com Deus que não estava mais na moda, mas ainda tentaram tomar, mas ela ficou. Então, ali era um hospital e ela conseguiu muita coisa, né? Foi a dama realmente da caridade, que até hoje, quando a gente ouve que ela ensina e tal, é importante, né? E no Brasil, nós temos a nossa irmã Dulce, né? Na Bahia, que também hoje tem um hospital muito grande. Quem foi na Bahia viu, né? O Hospital de Dulce. Mas quem assistiu a vida dela, a freira, ela socorria mulheres que estavam para dar à luz e tal. Ela levou na porta da igreja, o padre falou assim, não vai encher de pobre aqui, né? Aí o que fizeram? Deram um galinheiro para ela. Ela não teve dúvida, limpou tudo e lá ela começou a tratar aqueles enfermos. E hoje é um hospital muito grande lá, quem for na Bahia vai ver que é muito conhecido, né? Então, a irmã Dulce, as duas, apesar de ser freira, fizeram a diferença na vida delas, né? Então, eu acho que era essa as mulheres que eu procurei achar, né? E agora, hoje, nós precisamos, assim, lembrar de dar um pensamento de carinho para uma mulher muito importante, sabe? Toda vez que a gente lembrar, a gente manda um abraço carinhoso para ela, né? Que é a nossa mãe biológica, porque ela nos deu a oportunidade de estarmos aqui reencarnados hoje, né? Não importa quem criou, mas aquela que abriu o seu ventre para que a gente reencarnasse, ela é muito importante na nossa vida e a gente tem que sempre lembrar dela com muito carinho. Gente, era isso que eu queria dizer para vocês, tá bom? Que Jesus nos abençoe e vamos em paz. Deixa eu só pegar um. Vamos fazer então a nossa prece, né? Pedir para que todos possam fechar os olhos.
Mestre Jesus, nós agradecemos a Sua presença hoje aqui conosco. Nós pedimos, Senhor, que nos inspire, nos acompanhe, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Pedimos, Senhor, que nossas melhores vibrações possam atingir a nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, as pessoas que frequentam nossa casa em Mamilente, os trabalhadores, as mães, pais e crianças da nossa evangelização infantil. E pedimos, Senhor, que a espiritualidade superior possa inspirar os governantes do Brasil e do planeta, para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro e do mundo. Que assim seja, graças a Deus.